O Evangelho de Maria Madalena é um texto do cristianismo primitivo, escrito provavelmente no século II, em um período em que os ensinamentos de Jesus ainda não haviam sido organizados em um sistema religioso fechado. Naquele momento, o cristianismo não era uma instituição, mas um conjunto de correntes espirituais vivas, muitas delas centradas na experiência interior e na transformação da consciência. Esse evangelho não é uma biografia e não tenta narrar a vida de Jesus. Ele é um texto de ensinamento. O que está em jogo aqui não é o que aconteceu externamente, mas o que precisa ser compreendido internamente. Por isso, o texto se apresenta como um diálogo pós-ressurreição, onde o foco está na instrução espiritual e não na história. O Evangelho de Maria chegou até nós de forma fragmentada, e isso é fundamental para entender seu percurso. Ele não foi preservado por uma tradição oficial contínua. Pelo contrário, sobreviveu de maneira quase silenciosa, em manuscritos que escaparam da padronização religiosa posterior. Parte do texto foi preservada em fragmentos gregos, encontrados em 1896. O manuscrito mais conhecido, porém, é o chamado Códice de Berlim, também associado à região de Akhmin, no Egito. Aqui é importante explicar o que é um códice. Um códice é o formato antigo do livro, diferente dos rolos de papiro. Ele reunia folhas dobradas e encadernadas, permitindo leitura sequencial, organização do texto e maior durabilidade. Muitos escritos antigos só sobreviveram porque foram copiados nesse formato. Quando falamos em códices, estamos falando dos livros da antiguidade. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, no Alto Egito, foi um divisor de águas para o estudo do cristianismo primitivo. Até então, textos como o Evangelho de Maria eram vistos de forma isolada, quase como exceções estranhas à tradição cristã. Nag Hammadi mudou completamente esse cenário. A biblioteca revelou uma coleção extensa de escritos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Apócrifo de João, entre outros, que apresentavam uma visão espiritual muito semelhante à do Evangelho de Maria. Esses textos compartilham o mesmo eixo central. A salvação não acontece por obediência externa, mas por conhecimento interior, clareza da mente e libertação da consciência. Embora o Evangelho de Maria não tenha sido encontrado fisicamente entre os códices de Nag Hammadi, o conteúdo da biblioteca confirmou que ele não era um texto isolado, nem uma invenção tardia. Pelo contrário, ele fazia parte de uma corrente espiritual ampla, viva e coerente, que circulava nos primeiros séculos do cristianismo. Essa confirmação acontece de várias formas. O Evangelho de Tomé, encontrado em Nag Hammadi, apresenta ensinamentos atribuídos a Jesus que reforçam a ideia de que o reino não está fora, mas dentro do ser humano. Essa mesma lógica aparece no Evangelho de Maria, quando a libertação é descrita como um processo interno da alma, e não como um evento externo concedido por uma autoridade. Já o Evangelho de Filipe, encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, menciona Maria Madalena de forma explícita e inequívoca, destacando sua proximidade espiritual com Jesus e seu papel diferenciado entre os discípulos. Em uma das passagens mais conhecidas do texto, lemos: havia 3 que caminhavam sempre com o Salvador: Maria, sua mãe, a irmã dela, e Maria Madalena, aquela que era chamada sua companheira. Pois Maria era sua irmã, sua mãe e sua companheira. Evangelho de Filipe, Logion 59. O termo traduzido como companheira vem do copta koinonos, que significa parceira espiritual, alguém que compartilha compreensão, não uma relação de natureza carnal. No mesmo texto, o Evangelho de Filipe afirma que o Salvador amava Maria Madalena de forma especial e que costumava transmitir ensinamentos que os outros discípulos não compreendiam plenamente, o que gerava incômodo
e questionamentos entre eles. Esse retrato de Maria, como alguém que compreende ensinamentos mais profundos, dialoga diretamente com a posição que ela ocupa no Evangelho de Maria Madalena. Em ambos os textos, Maria não aparece como seguidora passiva ou simples testemunha, mas como referência de entendimento, clareza e estabilidade espiritual em momentos de crise entre os discípulos. Quando analisados em conjunto, os textos de Nag Hammadi revelam um padrão consistente. Maria Madalena era reconhecida, em determinadas correntes do cristianismo primitivo, como alguém dotada de autoridade espiritual baseada na compreensão da consciência e não em cargo, hierarquia ou gênero. Isso reforça que o Evangelho de Maria não surge isolado, mas inserido em uma tradição mais ampla e coerente, posteriormente marginalizada com a institucionalização da fé. Nag Hammadi, portanto, não valida o Evangelho de Maria por contê-lo fisicamente, mas por confirmar o ecossistema espiritual ao qual ele pertence. A biblioteca mostra que existiu de fato um cristianismo da consciência, e que esse cristianismo foi posteriormente marginalizado quando a religião se institucionalizou. O texto do Evangelho de Maria apresenta lacunas importantes. O início está perdido, e há uma grande interrupção no meio do manuscrito. Ainda assim, o que restou é suficiente para revelar uma estrutura coerente, profunda e extremamente consistente. Não se trata de um texto confuso ou incompleto em sentido espiritual. Ele é fragmentado materialmente, mas íntegro em sua proposta. E talvez a pergunta mais importante não seja por que o texto está incompleto, mas por que ele precisou sobreviver dessa forma. O que havia nesse ensinamento que não se encaixava no cristianismo que se tornaria dominante? Por que um evangelho centrado na consciência interior e na clareza da alma não encontrou espaço na tradição oficial? Essas perguntas não são apenas históricas. Elas preparam o terreno para entender o que esse texto realmente propõe e por que ele continua profundamente atual. Desde as primeiras linhas preservadas, o Evangelho de Maria Madalena deixa claro que não está interessado em fundar uma doutrina, nem em estabelecer regras externas. O eixo do texto é outro. Aqui, o centro da experiência espiritual é a consciência e não a obediência. Logo após a partida do Salvador, os discípulos entram em medo, confusão e insegurança. Eles não sabem como seguir sem uma autoridade externa que os guie. É nesse momento que Maria Madalena assume a palavra, não para impor direção, mas para recordar um ensinamento interior. Em um dos trechos preservados, Maria diz aos discípulos que não devem se entristecer nem se dividir, porque o Salvador os preparou para compreender por si mesmos. A mensagem é sutil, mas radical. Aquilo que sustenta o caminho espiritual não é a presença física de um mestre, mas a clareza interior que foi despertada. O texto afirma que a verdadeira orientação não vem de fora. Ela emerge quando a mente se estabiliza e deixa de se identificar com estados de medo, desejo e confusão. Isso desloca completamente a ideia tradicional de salvação. Não se trata de esperar algo que virá, nem de cumprir algo imposto, mas de reconhecer um estado que já está disponível. Em outra passagem, o Evangelho reforça essa ideia ao afirmar que não existe algo externo que possa aprisionar a alma, a não ser a própria confusão interior. O inimigo não é o mundo, nem forças externas, mas o desconhecimento de si. Essa visão rompe com qualquer modelo religioso baseado em culpa ou dependência. Maria aparece no texto como alguém que compreendeu isso profundamente. Ela não transmite mandamentos, ela transmite entendimento. Sua autoridade não é formal, é existencial. Ela fala porque viu, porque reconheceu, porque integrou. E isso causa desconforto entre os discípulos, justamente porque desloca o poder.
O Evangelho de Maria apresenta, assim, um cristianismo que não precisa de intermediários permanentes. A relação com o divino acontece no interior da consciência humana. O ensinamento não pede submissão, pede lucidez. Não pede fé cega, pede percepção. Esse ponto é essencial para entender todo o restante do texto. A partir daqui, o Evangelho vai aprofundar a ideia de que o sofrimento humano nasce da identificação com estados internos transitórios e que a libertação acontece quando a mente aprende a reconhecer e atravessar esses estados sem se confundir com eles. O que está sendo apresentado não é uma religião alternativa, mas uma mudança de eixo. A autoridade espiritual não pertence a quem ocupa um lugar, mas a quem compreende. E essa compreensão não é privilégio de poucos, mas possibilidade de todos. É a partir desse fundamento que o texto avança para suas passagens mais conhecidas, aquelas que falam diretamente sobre medo, alma, poderes internos e libertação da consciência. Evangelho de Maria, 4, 19, 21. O Salvador disse: Não existe pecado, mas sois vós que fazeis o pecado quando fazeis aquilo que é da natureza do adultério, que é chamado pecado. Essa é uma das frases mais desafiadoras de todo o texto e uma das mais mal compreendidas. O Evangelho de Maria não está negando ética ou responsabilidade. Ele está redefinindo o problema humano. Aqui, pecado não aparece como uma infração moral punida por uma autoridade externa. Ele aparece como desalinhamento da consciência. O erro não é jurídico, é existencial. O ser humano sofre não porque quebrou uma regra, mas porque vive afastado de sua própria natureza. Esse deslocamento é profundo. Ele muda completamente a lógica da espiritualidade. Se o problema é moral, a solução vem de fora. Perdão, absolvição, intermediação. Se o problema é ignorância interior, a solução é conhecimento direto. O Evangelho de Maria propõe exatamente isso. A libertação não acontece quando alguém aceita uma doutrina, mas quando compreende por si mesmo. A autoridade, portanto, não está em quem manda, mas em quem vê com clareza. Essa é a raiz do conflito com a autoridade externa. Quando a verdade depende de uma instituição para existir, o indivíduo se torna dependente. Quando a verdade é reconhecida internamente, a instituição deixa de ser mediadora absoluta. O texto não rejeita mestres, ensinamentos ou comunidades. Ele rejeita a ideia de que a experiência espiritual possa ser terceirizada. Maria ensina porque compreendeu. Ela não impõe, ela esclarece. Esse ponto explica por que o Evangelho de Maria é tão exigente. Ele não oferece conforto fácil. Ele pede responsabilidade. Pede que cada pessoa examine seus próprios estados internos, suas reações, seus medos e suas identificações. Aqui, conhecimento não é informação. Conhecimento é consciência em ação. É por isso que esse texto não se encaixava bem em um cristianismo que caminhava para a institucionalização. Um fiel que aprende a reconhecer a verdade dentro de si não depende do mesmo tipo de controle externo. Essa distinção entre conhecer por si e obedecer ao que vem de fora é o eixo central do Evangelho de Maria. E é a partir dela que o texto avança para um ensinamento ainda mais profundo. Como a alma se liberta dos estados que a aprisionam. Tema que aparece na passagem seguinte. Evangelho de Maria, 7, 1-10. A alma respondeu: Eu te reconheci, tu não me conheceste. Eu servi-te como vestimenta, e tu não me conheceste. E assim, a alma se libertou do primeiro poder. Depois, veio o segundo poder, chamado desejo. O terceiro, ignorância. O quarto, zelo da morte. O quinto, reino da carne. O sexto, sabedoria louca da carne. O sétimo, ira da carne. Essa passagem é o núcleo simbólico do Evangelho de Maria. Aqui, o texto descreve
a libertação da alma não como um evento externo, mas como uma travessia interior. Os poderes citados não são entidades demoníacas no sentido literal. Eles representam estados de consciência que aprisionam a percepção humana. Cada poder nomeia um tipo de identificação: medo, desejo compulsivo, ignorância de si, apego ao corpo, reação emocional automática. A alma sofre enquanto se confunde com esses estados. Ela se liberta quando reconhece que não é eles. O ponto central do texto é o reconhecimento. A alma diz: eu te reconheci. Isso significa: eu vejo o que você é. Eu entendo o seu funcionamento. E por isso, não me identifico mais. A libertação acontece no momento da clareza, não da luta. Essa visão é extremamente sofisticada. O texto não propõe repressão, negação ou combate interno. Ele propõe lucidez. Ver com clareza dissolve o poder desses estados sobre a consciência. A jornada da alma, portanto, não é uma viagem para outro lugar. É um processo de desidentificação. À medida que a consciência deixa de se confundir com reações automáticas, ela recupera a liberdade. Esse ensinamento muda completamente a ideia de salvação. Não há um resgate vindo de fora. Há um despertar progressivo, onde a alma reconhece sua verdadeira natureza ao atravessar e compreender os estados que antes a dominavam. O Evangelho de Maria sugere que o sofrimento persiste enquanto a pessoa acredita que esses estados são quem ela é. Quando essa crença cai, a alma se move livremente. Essa passagem prepara o terreno para o conflito que aparece em seguida, porque um ensinamento que coloca a libertação na clareza interior inevitavelmente entra em choque com modelos baseados em autoridade externa. É isso que se revela no embate direto entre Maria e Pedro. Evangelho de Maria 9:1-4. Pedro disse a Maria: Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que as outras mulheres. Dize-nos as palavras do Salvador que tu conheces e que nós não conhecemos, e que não ouvimos. Evangelho de Maria 9:5-7. Levi respondeu: Se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhecia muito bem. É por isso que a amou mais do que a nós. Essas linhas revelam um dos conflitos mais explícitos de todo o cristianismo primitivo. Pedro questiona Maria não por erro doutrinário, mas por legitimidade. A pergunta central não é: isso é verdadeiro? E sim, quem pode dizer isso? O texto deixa claro que Maria detém compreensão e é reconhecida por outros discípulos como alguém que entendeu o ensinamento. Ainda assim, sua autoridade é colocada em dúvida. O problema não é o conteúdo, é a fonte. Maria fala a partir da experiência interior. Pedro defende um modelo de autoridade baseado em posição, tradição e reconhecimento externo. A resposta de Levi é decisiva. Ele não apela para a hierarquia nem para a regra. Ele afirma um princípio simples: se a compreensão foi reconhecida pelo mestre, ela é legítima. A autoridade nasce da clareza, não do cargo. Esse embate expõe dois paradigmas espirituais em choque: autoridade externa, quem fala porque ocupa um lugar; autoridade da consciência, quem fala porque compreendeu. O Evangelho de Maria se posiciona claramente a favor do segundo. Ele não incentiva rebeldia nem desordem. Ele afirma que a verdade espiritual não depende de gênero, função ou hierarquia. Depende de entendimento. Esse trecho ajuda a explicar por que o texto foi marginalizado. Um ensinamento que legitima a consciência individual ameaça estruturas que precisam definir quem pode falar e quem deve ouvir. Não por maldade, mas por necessidade institucional. Aqui, Maria não vence um debate. Ela sustenta a clareza. E isso é suficiente.
O texto mostra que a verdadeira autoridade não precisa se impor. Ela se mantém por coerência. Esse conflito não ficou no século II. Ele se repete sempre que a experiência interior entra em tensão com sistemas de poder. E é por isso que o Evangelho de Maria continua atual. Ele pergunta, sem rodeios, onde você deposita a autoridade sobre a sua própria consciência. A partir desse confronto, o texto conduz ao seu desfecho mais profundo. O que é, afinal, salvação? Não como promessa futura, mas como transformação presente. Onde está a mente, ali está o tesouro. Essa frase resume o núcleo do ensinamento do Evangelho de Maria sobre salvação. O texto não fala de salvação como algo que acontece depois da morte, nem como um ato concedido por uma autoridade externa. Salvação é um estado de consciência. Ao longo do Evangelho, fica claro que o que aprisiona o ser humano não é um erro moral punível, mas a confusão interior. A mente identificada com medo, desejo, apego e reação automática perde clareza. Quando a mente se reorganiza, a experiência da vida muda. Por isso, o texto desloca completamente a pergunta tradicional, como serei salvo, para uma pergunta muito mais exigente. Onde está a sua mente agora? Se a mente está presa à reação, ao medo e à identificação, o sofrimento continua. Se a mente está clara, consciente e desperta, a libertação acontece, aqui e agora. Esse ensinamento é radical porque elimina a dependência de mediação. Não há um ritual externo que garanta a salvação. Não há promessa futura que substitua a clareza presente. O texto afirma que a mente é o lugar onde tudo se decide. Isso não significa individualismo egoísta. Significa responsabilidade interior. Cada pessoa é chamada a observar onde está investindo sua atenção, sua crença e sua identidade. O tesouro não está fora, nem no passado, nem no futuro. Está no estado atual da consciência. O Evangelho de Maria não nega a importância de mestres ou ensinamentos. Ele redefine sua função. O ensinamento verdadeiro não salva ninguém. Ele aponta. Quem atravessa é a própria consciência. Essa visão torna a espiritualidade mais simples e, ao mesmo tempo, mais exigente. Não há como terceirizar o processo. Não há como se esconder atrás de dogmas. A libertação acontece quando a pessoa assume a própria lucidez. Esse entendimento prepara o fechamento do texto, porque um evangelho que define salvação como clareza interior inevitavelmente aponta para um novo tipo de liderança espiritual. Uma liderança que não domina, mas desperta. É isso que se revela na última parte. Então Maria se levantou, saudou a todos e disse aos irmãos: Não chorem, nem se entristeçam, nem hesitem, pois a graça do Salvador estará com vocês e os protegerá. Esse encerramento é decisivo. Maria não termina o texto em lamento, nem em disputa, nem em defesa pessoal. Ela se levanta, fala com clareza e devolve os discípulos ao essencial: a confiança direta na experiência interior. O texto mostra que Maria não exerce liderança por autoridade formal, mas por estabilidade de consciência. Enquanto outros entram em medo, confusão ou disputa, ela permanece centrada. Essa é a marca do ensinamento gnóstico. Quem compreende não precisa convencer, apenas sustenta. O Evangelho de Maria não propõe uma nova hierarquia religiosa. Ele aponta um modelo espiritual radicalmente diferente, não baseado em cargos, não baseado em gênero, não baseado em tradição externa, mas baseado em clareza interior, lucidez e responsabilidade pessoal. Por isso, Maria Madalena se torna simbólica, não como exceção, mas como exemplo. O texto não diz que ela é especial por natureza. Mostra que ela viu antes, porque não estava presa ao medo nem à necessidade de validação externa. A liderança espiritual que emerge aqui não salva ninguém, não domina ninguém e não controla ninguém. Ela desperta,
e desperta ao lembrar algo simples e profundo. O reino não está fora. A salvação não é futura. E a verdade não pertence a uma instituição. Esse é o ponto que tornou esse evangelho incômodo ao longo da história. Um texto que afirma que a consciência pode reconhecer a verdade sem intermediários sempre ameaça estruturas baseadas em poder. O Evangelho de Maria Madalena não foi silenciado por falta de valor espiritual. Foi silenciado porque afirmava algo perigoso para qualquer sistema. A autoridade última está na consciência desperta. E é exatamente por isso que esse texto continua atual. Ele não fala apenas do passado. Ele fala de toda pessoa que, em algum momento, deixa de buscar fora e começa a escutar com clareza dentro. Aqui não termina a história de Maria. Aqui começa uma pergunta silenciosa que atravessa o tempo. Onde você deposita a autoridade sobre o que é verdadeiro para você?